Bom dia a todos. Convido o senhor secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Silvio Monteiro. Presente. Doutor Ido. Presente. Professor Marcelo presente. Ailton Fenemê. Onildo Francisco dos Santos. Presente. Professor Abelino. Presente. Alberto Setinarski. Professor Assis. Bira do Banco. Carlos Machado. Edson Selle. Gilberto Melo. José Vieira. Leandro Danifer. Lúcia Estocco. Luiz Monteiro. Presente. Luiz Paulo. Presente. Mari Temperasso. Nina Singer. Tadeu Camargo. Wilson Cabelo. Havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão, sob a graça e a proteção de Deus. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 22ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2014. Aos 9 dias do mês de outubro de 2014, nesta cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no plenário Segismundo Salata, presidida pelo vereador Silvio Monteiro e secretariada pelo vereador professor Marcelo, realizou-se a 22ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano em curso. A ela comparecendo, além do presidente e secretário, os demais vereadores e vereadoras, conforme consta no livro de presenças. Feita a chamada e havendo o número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações. Em seguida, solicitou ao secretário para proceder à leitura do expediente, que constou das seguintes matérias: ofícios do Poder Executivo, 615 e 616 de 2014. Deste legislativo, foi apresentado o projeto de emenda à Lei Orgânica 16 de 2014, aprovado o requerimento 87 de 2014, e lidas as indicações como segue: número 5.668, do vereador José Vieira; 5.669, do vereador Alberto Setinarski; 5.670 e 5.671, do vereador Dr. Ido; 5.672 a 5.675, 5.683 e 5.684, do vereador Onildo; 5.678 a 5.682, da vereadora Mari Temperasso; 5.685 a 5.689, do vereador Luiz Paulo; 5.690 a 5.694, do vereador Leandro Danifer; 5.695, do vereador professor Abelino; 5.696, do vereador Tadeu Camargo; 5.697 a 5.699, do vereador Gilberto Melo, todas solicitando melhorias para a comunidade. Concluída a leitura das matérias do expediente, não houve vereador inscrito para fazer uso da palavra em tribuna, e a seguir passou-se a ordem do dia da presente sessão, ocasião que foram aprovados os projetos de lei números 427, 420 e 432, o projeto de resolução 88 de 2014 e o projeto de decreto legislativo 1271. Em seguida, o senhor presidente declarou a ordem do dia da próxima sessão e, nada mais havendo a tratar na presente sessão, foi encerrada e convocada outra para o dia 14 de outubro de 2014, no horário regimental. Para constar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada, conforme vai, devidamente assinada. Está em discussão a presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente e das comissões. 23ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2014, em 14 de outubro, do Poder Executivo, ofício 617, encaminhando resposta ao requerimento 81 de 2014 da Comissão de Educação, Esporte e Lazer sobre cronograma de construção de CMEIs. Deste Poder Legislativo, portaria 392, de 10 de outubro de 2014, da Presidência, nomeando para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito instalada pelo requerimento 87, aprovado em 9 de outubro de 2014, para no prazo de 120 dias, prorrogável por igual período, apurarem os fatos relativos a conflitos na negociação entre moradores deste município que adquiriram lotes de imobiliárias, os vereadores indicados como seguem, os quais deverão eleger o respectivo presidente e relator para a continuidade dos trabalhos: Luiz Paulo de Lima, PSB; Abelino Pereira de Souza, PT; Antônio Gilberto Melo, PV; Alberto Setinarski, PMDB; Afonso Tadeu Camargo, PSL. Memorando 29 de 2014 do Departamento Financeiro e Contábil, encaminhando o balancete financeiro de setembro de 2014. Indicação 5.700 do vereador Onildo ao Poder Executivo, que seja efetuado o serviço de pintura de sinalização de trânsito horizontal e vertical em toda a extensão da rua Alfredo Pinto, bairro Afonso Pena. Indicação 5.701 de 2014 do vereador Onildo ao Poder Executivo,
que determine a recuperação de pavimentação e todas as benfeitorias necessárias na extensão da rua Laura Nunes Fernandes, bairro Afonso Pena. Indicação 5.702 da vereadora Nina Singer ao Poder Executivo, que viabilize conserto do abrigo do ponto de ônibus localizado na rua Pedro Kramer, ao lado da panificadora Nogueira, Contenda. Indicação 5.703 da vereadora Nina Singer ao Poder Executivo, que viabilize conserto do abrigo do ponto de ônibus localizado à BR-376, quilômetro 625, sem número, junto à empresa Siderquímica Miringuava. Indicação 5.704 dos vereadores Nina Singer e Alberto Setinarski ao Poder Executivo, que viabilize construção de ginásio de esportes na colônia Murici. Indicação 5.705 do vereador Carlos Machado ao Poder Executivo, reiterando as indicações de 8.699 e 12 de 2013, que determina estudos para ampliação do posto de saúde da colônia Malhada. Indicação 5.706 do vereador Carlos Machado ao Poder Executivo, reiterando as indicações 490 de 2009 e 11 de 2013, que determine a realização de estudos objetivando implantação de pavimentação asfáltica da colônia Malhada e Roça Velha, até o posto Tio Zico, na Contenda. Indicação 5.707 do vereador Carlos Machado ao Poder Executivo, reiterando as indicações 752 de 2009 e 190 de 2013, que determinam um alargamento na ponte da rua Professor Júlio Carvalho Gomes, próximo ao posto Tio Zico, na região de Roça Velha, São José dos Pinhais. Indicação 5.708 do vereador Carlos Machado ao Poder Executivo, reiterando as indicações 9.730 e 300 de 2012 e 377 de 2013, que determine que seja trocada a cobertura dos pontos de ônibus em toda a região da área rural, Malhada, Saltinho, Roça Velha, Avencal, Murici e Inhaíva. Indicação 5.709 do vereador Carlos Machado ao Poder Executivo, reiterando a indicação 2.659 de 2013, que seja instalado um ponto de ônibus na rua Antônio Greboge, na colônia Malhada, em frente à igreja São Sebastião. Indicação 5.710 da vereadora Nina Singer ao Poder Executivo, que viabilize estudos técnicos e posterior implantação de rotatória com sinalização vertical e horizontal adequada na Alameda Bom Pastor, com rua Antônio Moleta Filho, Barro Preto. Indicação 5.711 do vereador professor Marcelo ao Poder Executivo, que realize atividades culturais concomitantemente à Feira Livre das terças-feiras na Praça do Verbo Divino. Instalação 5.712 Indicação 5.712 do vereador Tadeu Camargo ao Poder Executivo, que seja realizado patrulhamento por parte da Guarda Municipal em toda a extensão da rua Rosária da Rocha Rebelo, no bairro Del Rey. Indicação 5.713 do vereador Dr. Ido ao Poder Executivo, que determine estudos para a instalação de um semáforo para a passagem de pedestre na rua Joaquim Nabuco, no cruzamento das vias São José e Santa Rita, São Cristóvão. Indicação 5.714 do vereador Leandro Danifer ao Poder Executivo, que determine a restauração da pintura das faixas e a sinalização vertical adequada nas ruas Cuiabá e São Luís, no bairro Águas Belas. Indicação 5.715 do vereador Leandro Danifer ao Poder Executivo, reiterando a indicação 3.923 de 2014, que determine a recuperação do muro, assim como a devida manutenção com limpeza e roçada da pista de skate localizada na rua Honorato da Silveira, no Jardim Ipê. Indicação 5.716 do vereador Leandro Danifer ao Poder Executivo, que determine a operação tapa-buracos na rua Otávio Sim, no bairro Afonso Pena. Indicação 5.717 do vereador Leandro Danifer ao Poder Executivo, que determine a colocação de uma passagem elevada e melhore a sinalização em frente à Escola Municipal Martim Afonso de Souza, no bairro Águas Belas. Indicação 5.718 do vereador Leandro Danifer ao Poder Executivo, reiterando a indicação 4.047 de 2014, que sinalize com mais ênfase o cruzamento da Avenida das Torres com a rua Paulino Siqueira Cortes, no bairro São Pedro. Indicação 5.719 do vereador Luiz Paulo ao Poder Executivo, reiterando a indicação 1.791 de 2013, que viabiliza as melhorias necessárias em toda a extensão da rua Açaí, no bairro Cruzeiro, contemplando pavimentação asfáltica, meio-fio, iluminação pública, calçadas e ciclovia. Indicação 5.720 do vereador Luiz Paulo ao Poder Executivo, reiterando a indicação 1.792 de 2013, que viabiliza as melhorias necessárias na travessa Araucária, Vila Rocco, bairro Cruzeiro, no trecho entre as ruas Mandaguari e Rolândia, contemplando pavimentação asfáltica, meio-fio, iluminação pública, calçadas e ciclovia.
Indicação 5.721, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, que viabiliza a recuperação do antipó em toda a extensão da rua Presciliano Fernandes, no bairro Quisizana. Indicação 5.722, dos vereadores Tadeu Camargo e Leandro Danifer, ao Poder Executivo, reiterando a indicação 4.106, de 2014, do vereador Leandro Danifer, que sejam realizados estudos para a implantação de uma rotatória no entrocamento das ruas Toledo com o Marechal Malé e Travessa Antônio Esbrícia, no bairro São Pedro. Indicação 5.723, dos vereadores Tadeu Camargo e Leandro Danifer, ao Poder Executivo, reiterando a indicação 2.417 de 2013, do vereador Leandro Danifer, que seja realizada a pavimentação asfáltica definitiva na rua Toledo, no bairro São Pedro. Indicação 5.724, do vereador Tadeu Camargo, ao Poder Executivo, que seja substituída a Boca de Lobo, localizada na rua Isabel Redentora, em frente ao número 1066, Centro. Abrimos nesse momento as inscrições para o uso da palavra na tribuna. Não havendo oradores, passamos ao vereador professor Abelino. E vereador Luiz Paulo. Sendo assim, passamos a palavra... E professor Marcelo. Sendo assim, passamos a palavra ao primeiro orador, vereador professor Abelino. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, as pessoas que nos acompanham pela internet. O assunto de hoje é guarda municipal. Desde o início do meu mandato, venho tendo algumas situações envolvendo a guarda municipal, mas chegou a um tal ponto que eu resolvi relatar e vir a essa tribuna externizar. Talvez dessa maneira a gente consiga corrigir algumas coisas que estão acontecendo nesse município. Dia 23 de janeiro, a minha esposa ficou doente, passou mal, desacordada. E eu pedi para que o meu irmão me trouxesse até a UPA aqui na 15. Quando eu cheguei na entrada do IP, tinha uma barreira da Guarda Municipal, orientando o trânsito, desviando o trânsito para o IP. Só que eu não tinha tempo a perder, não podia perder tempo. Faria isso pela minha família, faria isso por qualquer um de vocês. E tenho certeza que os nobres vereadores também fariam isso por qualquer ser humano. Eu estava no banco traseiro, baixei o vidro, não conhecia o guarda municipal. Depois vinha saber que se tratava do senhor guarda municipal Ledson. Me apresentei. Não era carteirada, era questão de educação, de se apresentar. Sou o vereador professor Abelino, estou com a minha esposa passando mal aqui, estou indo para o hospital e eu preciso passar. E ele negou, não deixou passar. Mas eu pedi ao meu irmão que transpôsse a barreira. Passou a barreira. E fui. Para minha sorte, a polícia militar estava logo à frente. E acabei seguindo e passei. Passei ali pela rotatória e cheguei e fui bem atendido. Só que, depois de ser atendido, depois da minha esposa ser atendida ali na UPA da 15, uns 20 minutos, 30 minutos depois, para minha surpresa, chegou o guarda municipal fardado. Tinha acabado de sair lá da entrada do IP, e chegou fardado, e veio tirar satisfação comigo. E eu, todo preocupado com a minha esposa, sem saber a notícia dela, ainda tive que justificar, tive que manter a calma para lidar com esse cidadão, chamado guarda municipal Ledson. Apontou o dedo, eu pedi para ele abaixar o dedo, me disse que poderia me dar inúmeras multas, e eu disse, você está dentro do seu direito, faça isso. E ele disse que depois, em uma outra oportunidade, sem farda, ele conversaria comigo. E eu, mesmo
mesmo estando com a minha esposa doente, sem saber notícias dela, tive que manter a calma e falar para ele: eu estou numa situação delicada, você também, é melhor você seguir a sua vida e eu atender minha esposa, porque senão não vai dar certo esse negócio, não vai dar certo essa conversa. E foi isso que aconteceu. Ele registrou, me multou, uma multa gravíssima, transpor barreira policial. Eu acho correto, mas o que eu não achei correto é esse cidadão querer tirar satisfação comigo no hospital. Ele podia muito bem marcar um horário, ou vir aqui falar comigo na Câmara, ou no meu escritório regional, mas jamais me afrontar. Fiz um pedido de abertura de sindicância no dia 13 de fevereiro desse ano. E até o presente momento, não tive resposta alguma. Isso é corporativismo? Pode ser. Como todos sabem, né, vereador Luiz Monteiro, eu faço um trabalho na 15. Dia das Mães, Dia da Mulher, no período de Natal, monto uma barraquinha na frente da Nicei, 15 com Rui Barbosa, e quase todas as vezes que eu vou para lá, eu sou incomodado pela Guarda Municipal. E eles não chegam um jeito, eles chegam, top é tudo. Quase sempre eu peço para um assessor falar com eles, ou algum colaborador, porque se eu for falar, certamente irei preso. Claro, o secretário Adriano, sempre que a gente liga para ele, ele dá um respaldo, manda o Barreto resolver a situação. Eu não estou aqui reclamando da postura do secretário, e sim de alguns guardas municipais. É importante depois eu divulgar na íntegra o conteúdo dessa fala, porque normalmente eles distorcem o que eu falo aqui. No dia 11, sábado, não é isso? Véspera do Dia das Crianças, eu fiz o que eu faço sempre, vereador Wilson Cabelo. O trabalho maravilhoso que o senhor faz na sua comunidade, eu também faço no Guatupê, há quase 10 anos. Trabalho social. Eu tenho certeza que, assim como o senhor, se nós não estivermos como vereador, continuaremos fazendo trabalho social no período do Dia das Crianças, no período natalino. E é um trabalho itinerante. 3.000 kits de doce, passo entregando isso, eu faço há tempos. Eu gosto de fazer isso. Não tem nada a ver com a questão política. É a questão do cidadão, do ser humano abelino. E não é o vereador, professor Abelino, que está fazendo isso. Fazendo a minha caminhada, começando pelo Isaura, Itajubá, claro, fui até as novas casinhas, conjunto Amazonas, Nápoles, Vila Verde. E ao chegar lá, deparei com o povo da Defesa Civil, os guardas municipais da Defesa Civil, fazendo um grande evento. Esse evento, diga-se de passagem, que não recebi nenhum comunicado. Só para vocês terem uma ideia, todas as atividades de cultura que acontecem na minha região, o secretário Amarildo Rosa tem a sensibilidade de comunicar a esse vereador que representa o Guatupê IP. Tanto na Caravana da Cultura, agora vai ter um caminhão com a biblioteca na nossa região. É uma preocupação bacana do secretário Amarildo Rosa, que não teve da Secretaria de Segurança. Não sabia que a Defesa Civil faria um evento lá. Mas tudo bem. Quanto mais atividades tivermos no nosso bairro, melhor. Mas o que me deixou extremamente chateado, que além do Ledson, que me encheu o saco no início do ano, além desses guardas municipais que não deixam a gente fazer atividade na 15, a Guarda Municipal Vidal barrou a minha equipe, os meus colaboradores, dizendo, aqui não pode ter atividade de cunho político. E quem disse para essa cidadã, para essa Guarda Municipal, que eu estava lá fazendo política, campanha?
campanha para vereador em 2016. E um determinado ponto da conversa, vereador Alberto, e nem toquei em questão política, essa guarda municipal disse, eu não gosto de política. Estranho. Primeiro tinha um assessor de vereador lá, ou de vereadora. Fica aí uma incógnita. E segundo, se essa guarda municipal está desempenhando seu papel nesse município, foi uma ação política que fez com que ela pudesse estar aqui. Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. E a educação vale para qualquer um, né? Vale para quem gosta de política, para quem não gosta de política. Estranho, pessoal, estranho. Então, em síntese, o que eu sugiro, Carlinhos, o que eu sugiro? Que faça um combinado com o 17º, comandante Major William Kotinski, deixe o 17º em alerta num determinado dia para a Guarda Municipal, coloca toda a tropa ali, convoca os 21 vereadores e apresenta para eles. Esses guardas municipais não sabem quem é o vereador professor Abelino, que representa o bairro Guatupê. Não sabe quem é o vereador Onildo, muitas vezes lá do São Marcos. Apresenta o vereador Onildo como o representante do São Marcos, juntamente com o Gilberto Melo. Uma outra situação, no dia das eleições, dia 5, um dono de mercado da nossa região estava lá. Ele era fiscal no colégio, na escola Jorge Nascimento, estava lá, dialogando, conversando com 2 guardas municipais. Provavelmente, esse dono de mercado deve ser colega, ele deve passar lá, pegar uma bolachinha, às vezes precisa, né? Isso é comum, a gente sabe disso, tomar uma água. E ele estava tratando muito bem esse comerciante, os guardas municipais no dia da eleição. E eu cheguei como se fosse um estranho. Pessoal, não é porque nós estamos autoridades municipais, mas eu acho que os nossos guardas municipais têm que atender bem todo mundo. Agora há pouco, antes de chegar aqui na Câmara, eu passei numa lanchonete aqui em cima. A educação do cidadão, sem saber que eu era vereador. Sem saber. Porque em nenhum momento ele me chamou de vereador. Me recebeu muito bem, me atendeu. É isso que eu gostaria, que os guardas municipais atendessem bem os vereadores e todos os cidadãos do nosso município. Vereador, uma parte? Pois não, nobre vereador Luiz Monteiro. Bom dia, presidente. Bom dia à mesa, aos companheiros vereadores, vereadoras, público presente, funcionário dessa casa, o meu bom dia. Ô vereador, eu fico triste com essas coisas, notícia que o senhor está passando, porque a Guarda Municipal foi criada em São José para atender o nosso povo, né? Atender e atender muito bem o nosso povo de São José. E eu confio muito na Guarda Municipal, porque eu tenho os amigos que trabalham na Guarda, temos guardas bons ali na Guarda, que fazem um trabalho muito bom nas comunidades, né? Mas essa coisa entristece a gente, Zé Vieira. Eu acho que essa ideia de nós conversar com o secretário é um cara fácil de conversar. O Adriano, para dialogar com ele é bem fácil. Ele que apresente os 21 vereadores para a nossa Guarda Municipal. Porque os vereadores merecem ser respeitados, sim. Nós temos que ter respeito. Se o guarda não tratar bem um vereador, vai tratar bem quem? A população, então, está sendo massacrada, né? E aqui nessa casa não dá para se preocupar, presidente, porque aqui tudo é gravado que a gente fala, né? Então não tem perigo. As coisas são gravadas, então o nosso secretário, ele faz um trabalho sério, um trabalho bom, podemos provocar ele para fazer essa reunião com os nossos guardas municipais, para eles conhecerem os vereadores. Esse também é a minha opinião. E se Deus quiser vai acertar tudo. Um abraço. Obrigado pela parte. Eu agradeço a sua contribuição, nobre vereador, e queria dizer, né, enriquecer as suas palavras, dizendo que a maioria dos guardas municipais são boas pessoas. Eu tenho grandes amigos lá, como o Felizardo, o Barreto, o Carlos, que atendia lá o IP, juntamente com o Fialho, boas pessoas. Mas a guarda municipal comunitária não existe em São José dos Pinhais. Eles não conhecem a comunidade. Na verdade, se não conhecem os 21 vereadores, imagine os 300 mil habitantes de São José dos Pinhais. Nós, vereadores, não estamos tendo o tratamento devido
por alguns guardas municipais. Olha, várias situações onde eu fui cumprimentá-los, é uma situação esquisita, dá a impressão que ou não gosto dos vereadores, não gosto da gente, eu não entendo isso. Tem que demonstrar simpatia, tem que conversar. Se não conhece os vereadores, então, por favor, leve essa mensagem, Carlinhos, para o prefeito, para o secretário Adriano, coloque a 17º em alerta para atender qualquer ocorrência, junta a tropa e fala, esse é o vereador professor Abelino, esse é o vereador Bira do Banco, e assim por diante. Apresente os nobres vereadores, diga qual é a região. Tive que pedir licença, a Guarda Municipal Vidal gostaria que eu pedisse licença para entrar na minha casa. Não tem como, né? Não tem como concordar com a situação dessa. Como disse o nobre vereador Luiz Monteiro, está sendo gravado essa fala para que não haja distorção. Se algum guarda municipal tiver com dúvida do que foi falado, requeira aí a ata do que foi falado aqui, para não ter distorção. Assim como eu fiz uma indicação há pouco tempo atrás, pedindo para que seja instalado nas viaturas, câmeras de segurança. Um projeto de lei que depois que eu apresentei a indicação aqui, foi apresentado na Assembleia também, na Assembleia Legislativa. Vários municípios do Brasil têm câmeras em suas viaturas, para proteger o guarda municipal e proteger o cidadão de bem. Mas, depois que eu apresentei a indicação aqui, chegou distorcida a conversa, me convidaram para explicar o que foi, professor. Está dizendo que os guardas são corruptos? Eu falei, eu não disse isso. Eu disse que apresentei um projeto de lei que vai possibilitar o guarda municipal se documentar com relação a uma atitude corrupta de algum bandido, não do guarda municipal. E foi distorcida a conversa aqui. Então que não seja distorcida a conversa de hoje. O que eu quero aqui não é afastar os vereadores dos guardas municipais. Pelo contrário, eu quero que junte a tropa e apresente, que nos respeite. É só isso. É só isso que eu gostaria. O que eu tinha para hoje é só. Tenham todos um bom dia. Com a palavra o vereador Luiz Paulo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos pares dessa Casa de Lei. Bom dia para aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Um bom dia especial para os aqui presentes e para os mutuários. Hoje é mais um dia muito importante para essa Casa de Lei e para vocês mutuários que inicia oficialmente os trabalhos da CPI, tão esperada por todas as famílias que passam por esse momento muito difícil em suas vidas. Agradeço esse momento em nome dos mutuários, as assinaturas de todos os 21 vereadores desta Casa de Lei para a instalação da CPI. Agradeço e peço a colaboração não só dos membros que fazem parte, mas sim de todos aqueles que possam ajudar com essa investigação tão importante para todos. Agradeço ao presidente dessa Casa de Lei, Silvio Monteiro, por ter disponibilizado o seu corpo jurídico para auxiliar e fazer um trabalho com transparência para toda a comunidade
de São José dos Pinhais. Quero deixar bem claro que essa CPI tem o objetivo de apurar possíveis irregularidades na liberação e na comercialização dos loteamentos realizados e os loteamentos em andamento neste município. Digo mais, vereador Leandro, também os empreendimentos de condomínio que estão sendo instalados nesse município, talvez com a contrapartida tão pequena, e que nós nem sabemos de que maneira está sendo isso. E só fica o ônus para o município, só fica o gargalo para o município. Quero deixar infelizmente a CPI não poderá avaliar as cláusulas dos contratos realizados pelas imobiliárias com os mutuários. Os ditos contratos já estão sendo julgados pelo Poder Judiciário, que se diga de passagem, que se arrastam por mais de 10, 15, 20 anos, sem resposta, ou aliás, com resposta favoráveis às imobiliárias. A CPI, quem sabe, poderá auxiliar as partes a chegarem a uma renegociação com um valor justo, porque os mutuários não querem nada de graça, somente pagar o que é justo, senhor vereador Onildo. A CPI, assim que apurar os fatos, encaminhará subsídio para auxiliar o Ministério Público a tomar as medidas cabíveis no presente caso, vereador Carlos Machado. Encerro a minha fala registrando que a CPI não é uma responsabilidade exclusiva dos vereador Luiz Paulo, do vereador professor Abelino, do vereador Tico Setarneski, do vereador Tadeu Camargo, do vereador Gilberto Melo, que compõem essa CPI, mas é uma responsabilidade de todos os vereadores que assinaram, dos 21 vereadores que assinaram para a sua criação, de bem como todos os mutuários que se sentem lesados. Assim, vereador, presidente dessa casa, Silvio Monteiro, e vereador Fenemê, assim, convido a todos os membros da CPI e um representante da Comissão dos Mutuários para iniciar os nossos trabalhos a partir de quinta-feira, professor Abelino. A partir de quinta-feira, para iniciar o nosso trabalho. Meu muito obrigado. Que Deus nos ilumine e nos dê a direção. Com a palavra o vereador professor Marcelo. Bom dia, senhor presidente, demais integrantes da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos e a todas que nos assistem. Pedi para fazer uso da palavra porque acredito que muitos projetos de lei que chegam a esta casa
alguns em caráter de urgência, outros seguem o trâmite normal. E quando são em caráter de urgência, devem ser votados rapidamente, para que não haja prejuízo da coletividade, nem dos trabalhos deste legislativo. Mas, nós, vereadores, prestamos um juramento e devemos, mesmo com a urgência, mesmo com todos e todas os senhores vereadores e as senhoras vereadoras concordando, devemos zelar pela correta execução dos trâmites regimentais, de acordo com o inciso 4º do artigo 71 do nosso regimento interno. Porque ninguém mais do que nós devemos zelar pelo cumprimento da legislação. É urgente a matéria? É. Sou favorável? Sou. Ao projeto de resolução 88, ora aprovado na última sessão. Tenho um respeito e um carinho especial pelo nosso presidente? Tenho. Porém, me incomoda. Porque, como todos os senhores e as senhoras sabem, eu sou uma pessoa que zela eu trabalho muito tecnicamente junto com as pessoas que trabalham comigo em meu gabinete. E me incomoda quando me gera dúvida em alguma interpretação do nosso regimento interno. Como foi o caso da aprovação do projeto de resolução 88, que eu não poderia deixar de me manifestar, que no meu entender, nós podemos errar. Errar é humano e é natural. O que não podemos é ter compromisso com o erro. Então, fica aqui o meu desabafo, apesar de ser favorável, apesar de toda a coletividade aqui ser favorável a esse projeto, mas eu acredito, eu não poderia deixar de falar isso, porque senão eu ficaria com a consciência pesada, como que eu iria dormir. As pessoas que acompanham o meu trabalho, que me conhecem, sabem que eu tenho esse perfil, e muitos deles têm conhecimento para depois ficarem pegando no meu pé e me cobrando. Professor, o senhor viu lá, o senhor viu essa norma, o senhor não viu aquela norma? E para que eu me tranquilizasse, tirasse esse peso das costas, é que eu queria fazer uso da palavra aqui hoje. Segundo... Posso falar um pouquinho? Pois não, vereadora. Obrigada, professor Marcelo. Bom dia a todos, a presidência, a mesa e aos nobres pares. Desculpe usar um pequeno pedaço do seu discurso, mas eu iria falar na hora da votação, mas como o meu companheiro está falando, aqui estou não por poder ou para querer aparecer ou por status. Nós, vereadores, estamos aqui única e exclusivamente para defender a cada um de vocês. Peço desculpas aos nobres pares, que admiro cada um como pessoa na sua integridade, mas nós não podemos nos deixar manipular. Já votei contra projetos do prefeito, às vezes falam que eu vou estar sempre a favor do que a prefeitura pede, porque eu sou do partido do prefeito. Não farei, jamais farei isso. Estou aqui única e exclusivamente para trabalhar por nossa cidade, com integridade, porque eu tenho uma honra, eu tenho um nome a zelar. Eu tenho uma história do meu pai, que para quem não conheceu foi o tio Zico, e eu falo sempre que eu tenho duas responsabilidades: honrar o meu nome e o nome do meu pai. Mas por poder, nós, vereadores, aqui nos deixarmos manipular, eu não aceito. Respeito cada um na sua decisão, mas nós temos que pensar o que estamos fazendo por nossa cidade. Temos que fiscalizar a nossa prefeitura. Vou votar contrário ao prefeito quando for necessário, por favor do povo. Mas, por uma eleição desta casa, aqui, sermos manipulados, não aceito. Respeito, não quero e não tenho interesse nessa presidência. Mas nós temos que respeitar a nossa integridade, respeitar o que estamos votando, pensar no que estamos fazendo, porque é para o povo que nós estamos aqui.
Só vai mudar a política nesse país quando as pessoas, vocês, nós cidadãos, cobrarmos dos políticos. E não é votando interesse comum que nós vamos estar defendendo o povo. Isso me revolta. Se um dia isso chegar a acontecer, eu deixo de ser vereadora. Não é assim que eu quero uma política. A política tem que ser voltada para o interesse do município, para o interesse do Estado e do Brasil, principalmente. Me revolta. Já pensei algumas vezes em abandonar o meu cargo de vereadora. Na minha campanha falava que eu iria ver coisas que eu não iria gostar, iria ouvir coisas e picuinhas muito pequenas aqui dentro. E ouço. Mas não é assim que nós temos que ser. Nós temos que estar em favor sempre do povo. Não é com corrupção, não é com leis em benefício próprio. Vamos pensar na população. Me desculpe o meu desabafo a cada um que estão ouvindo aqui, mas eu estou indignada. Hoje de manhã cheguei até a chorar, professor Marcelo, porque isso é triste. Nós temos que ter nossa dignidade aqui nessa casa. Nós temos que votar naquilo que é para o bem do povo. Já falei, não estou aqui defendendo uma prefeitura. Eu estou defendendo o meu caráter e a minha integridade. Não posso aceitar que sejamos manipulados. Desculpe, professor Marcelo, mas eu precisava usar um pedaço desse seu espaço no qual o senhor começou falando e vou votar contra a revogação da lei orgânica, porque eu acredito no diálogo. Acho que nós todos, os 21 vereadores, temos que sentar e conversar para que tenhamos uma decisão e não coisas ocorrendo por trás sem que a gente saiba. Não é assim que se faz política. É com um diálogo e pensando na maioria. Sei que nunca vamos agradar 100%, mas precisamos fazer o que é melhor para a maioria. Desculpa, obrigada. Que eu precisava fazer uso da palavra para que eu não tivesse a consciência pesada em relação ao projeto de resolução 88, ao qual eu sou favorável, o presidente sabe disso, por isso assinei a matéria que foi publicada, porém, posteriormente, eu vi que ele contraria o parágrafo 2º do artigo 205. Eu não tenho compromisso com o erro, mas eu posso acatar a decisão da maioria em respeito e para que nós mantenhamos um espírito de paz, harmonia dentro desta casa. Que nós estejamos sempre como companheiros, porque o mandato acaba e nós seremos Marcelo, o Tico, o Leandro, a Assis, e nós temos que manter o mundo melhor. E o mundo se faz com muita paz, e a paz depende de cada um de nós. Eu só queria fazer esse desabafo, porque senão eu poderia ser criticado posteriormente por uma atitude minha, né? Então fica aqui a minha fala. Um ótimo dia a todos, muito obrigado, me sinto aliviado, obrigado a todos e a todas, e tenhamos um ótimo dia. Não havendo mais oradores para o uso da palavra na tribuna, passamos à ordem do dia da presente sessão. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 420 do Legislativo, número 218 do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2015. Colocamos em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador professor Marcelo. Mais uma vez, eu solicito vistas a esse projeto, tendo em vista que colocá-lo em votação nesta sessão contraria o artigo 191 do nosso regimento interno. Que nós tenhamos uma sessão exclusiva para a votação desse projeto, para que nós façamos cumprir o regimento interno. Por isso eu peço vistas, senhor presidente. Colocamos em discussão o pedido de vistas. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 432 do Legislativo, número 223 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município, no valor de R$ 860 mil. Colocamos em discussão.
Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1271/2014, que aprova o termo de cooperação técnica número 01/2014, que entre si celebra o município de São José dos Pinhais através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de emenda à lei orgânica. Peço a palavra. Eu só pediria a Vossa Excelência que eu terminasse a leitura, vereadora. Okay. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de emenda à lei orgânica número 16/2014, dos vereadores que revoga dispositivos da lei orgânica do município de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Com a palavra a vereadora Nina Singer. Exatamente sobre esse projeto que eu estava falando, que vou votar contra, quero colocar aqui. Votarei contra, porque eu acho que nós devemos conversar e não chegar só na hora da sessão, papéis para serem assinados aqui, que a gente assina, às vezes, lê e depois pode acontecer algumas coisas. Eu acho que as coisas têm que ser mais conversadas. Peço que a gente converse mais sobre isso que está acontecendo aqui. Entendo, peço que me entenda a minha votação, mas eu não posso aceitar de que eu não estava aqui, não tem minha assinatura aqui, porque eu tive um problema na quinta-feira e não pude vir, mas nós não podemos aceitar que venham papéis em cima da hora, que muitas vezes, vou assinar porque a maioria assinou. Não podemos ir pela maioria, temos que ir pelo que nós pensamos, pelo que nós acreditamos e pelo que nós achamos que é certo. Então, peço aos nobres pares, aos meus companheiros, que pensamos e conversemos mais sobre isso e sobre esse projeto. Acredito e sei que nós, do Legislativo, tenhamos que ter independência para decidir as mudanças das nossas leis, não ter intervenção do Executivo, mas lá nós também intervimos. Então vamos pensar, ponderar, não vamos nos deixar levar por um momento de uma situação. É um fato sério que está acontecendo e nós temos que pensar muito melhor, conversando, não é se reunindo, como já foi falado.